vômitos, anorexia, mucosite, alteração no paladar e constipação. Todos esses sintomas eles podem sim ser revestidos ou amenizados com a terapia nutricional específica. Temos também o transplante de células tronco hematopoéticas, que é uma forma de tratamento específica para câncer hematológico. E entre os efeitos, a mucosite é o principal sintoma, é o que mais se destaca, bem como a crioterapia para reversão. Ivânia, mas o que é crioterapia? Crioterapia é um tratamento onde é recomendado que você faça o uso de gelos, de sorvete, de din-din feito caseirinho em casa, com sucos cítricos, sem açúcar, certo? E que podem ser oferecidos para poder estar tratando essa mucosite, geralmente alimentos frios. Também podem ocorrer náusea, vômito, saciedade precoce e diarreia, né, nesse período de tratamento. Temos também a imunoterapia, onde há um estímulo do sistema imune para que essas células imunológicas combatam as células tumorais. E entre as relações colaterais, as principais são náusea, vômito, anorexia e diarreia. E como eu falei para vocês, para cada tipo de sintoma há um manejo dietético diferente. Uma coisa que é importante a gente mencionar é que em todos os sintomas, essa primeira parte que eu coloquei descrito na apresentação para vocês está bem enfatizada, é uma coisa que vocês vão encontrar no consenso de maneira clara e repetitiva, justamente que é para poder fixar na mente, conscientizar o paciente e o acompanhante acerca da necessidade da alimentação, apesar dos sintomas, adequar os alimentos conforme a aceitação, ajustando a consistência. Por que isso é tão relevante de ser mencionado? O paciente com câncer come por conscientização, não porque ele tem apetite, não porque ele sente vontade, não porque ele vê necessidade, mas por conscientização. Se a gente conscientiza esse paciente que a alimentação é importante e influencia diretamente no tratamento, nos sintomas adversos que ele pode apresentar, no estado nutricional e na qualidade de vida de maneira geral, esse paciente vai ter uma melhora com relação a essa alimentação. Aqui eu trouxe um exemplo nessa tabela, por exemplo, o sintoma xerostomia. O que é a xerostomia? É aquela sensação de boca seca. Então, a orientação, manejo dietético, as estratégias nutricionais que devem ser usadas. Oferecer preparações mais caldulentas, onde eu vou estar escolhendo, ao invés de um frango assado, oferecer esse frango cozido, ensopado ao molho, porque vai ter essa quantidade maior de líquido, mais caldo. Utilizar complementos nutricionais com flavorizantes cítricos, que vai estimular essa produção de saliva. Dar preferência aos alimentos úmidos, como eu já falei, né? Sempre um molho, sempre um caldo ali para estar acrescentando naquela refeição. Usar gotas de limão em saladas e bebidas, utilizar molhos nas preparações, usar ervas aromáticas como tempero, evitar o excesso de sal e de condimentos, mastigar e chupar gelo de água de coco ou de sucos sem açúcar. Então a gente vê aí também esse chupar gelo fazendo parte da crioterapia que já foi citada anteriormente. Utilizar também chiclete sem açúcar de sabor cítrico. Esse daqui é um manejo dietético para a xerostomia. Mas se você pegar o consenso de nutrição oncológica, vai ter lá uma tabela. Para cada sintoma há um manejo dietético diferente. Se você está com náusea, tem outro manejo dietético. Se você está sentindo diarreia, o manejo dietético já é diferente. Enfim, a depender do sintoma que o paciente apresente, há um manejo dietético diferente. Então, o que a gente precisa? Adequar
qual é o sintoma do paciente ao manejo dietético específico. E quem é que pode fazer isso? O profissional especializado, o nutricionista, porque ele vai detalhar o manejo dietético de acordo com o sintoma que o paciente apresentar. E principalmente também ajustar a consistência conforme a aceitação do paciente. Não adianta eu querer que esse paciente faça o uso de uma fruta cítrica, né, de consistência sólida, que ele se alimente arroz, feijão, proteína, um frango e salada, se esse paciente não consegue tolerar. Ele chega para você e diz: eu só tolero uma sopa no almoço, eu só tolero mingau, consistência pastosa. Então você tem que adequar esse manejo dietético não só ao sintoma do paciente, mas também à consistência de dieta que ele tolera naquele momento. Prosseguindo, nós temos aí as consequências que não são nada positivas para a pessoa com câncer e desnutrição, que não é uma combinação nada legal. Um pior prognóstico, esse paciente vai evoluir muito pior com o passar do tempo. Uma toxicidade maior, vai fazer a quimioterapia, vai ter mais reações, mais sintomas, mais perdas, vai se sentir pior durante o tratamento. Multiplicação das células tumorais, então eu vou ter essa evolução rápida do câncer, mais rápida ainda. Uma perda da funcionalidade, uma perda funcional. Esse paciente não vai conseguir ambular, esse paciente vai ter fraqueza, vai sentir vontade de ficar deitado, ficar sentado o dia todo. Dificuldade respiratória, menor tolerância ao tratamento, vai ser um paciente muito mais irritado com o tratamento, vai ser um paciente muito mais debilitado pelo tratamento e maiores complicações no pós-cirúrgico, a maior taxa de infecções, de internações do pós-cirúrgicos e de complicações de maneira geral e principalmente caquexia refratária. Guardem bem isso que eu vou dizer agora. A caquexia refratária é um estado de desnutrição tão avançado que não é possível ter reversão desse estado nutricional. Então, o nosso papel é trabalhar para que esse estágio não seja alcançado de caquexia refratária, porque nesse momento não é mais possível alterar, né, esse diagnóstico, alterar a qualidade de vida desse paciente. A gente só vai buscar melhorar, mas reverter não será possível. Então a gente tem que trabalhar para evitar a caquexia refratária. E esse gráfico que eu trouxe para vocês, ele vai trazer quais são as consequências a depender da perda de massa magra no paciente. Eu vou até aproximar aqui um pouquinho para que vocês possam ver melhor. Uma perda de 10%, eu vou ter uma imunidade alterada, menor taxa de células brancas no sangue e um risco para infecção aumentado. Ou seja, o vírus ele vai ser muito mais potente quando ele entrar no organismo. Uma perda de 20% de massa muscular, eu vou ter um retardo na cicatrização. Essa cicatrização vai ser muito mais difícil. O paciente num pós-cirúrgico com a cicatrização difícil é uma combinação horrível. Como é que ele vai se recuperar da cirurgia em si? Vai sentir fraqueza, perda funcional, infecção, vai ter uma maior taxa de infecção, assim como aquele anterior a esse, e um afinamento da pele. A gente vai sentir esse paciente um pouco mais debilitado, com essa pele um pouco mais fina, podendo aí sofrer também com cortes mais facilmente. Uma perda de 30%, a gente tem a incapacidade para a pessoa de sentar, ela vai estar restrita ao leito, ela vai ter um risco alterado para pneumonia e uma parada da cicatrização, não vai cicatrizar. Se ela tiver um corte, se ela tiver
no momento precisando de uma cirurgia, ela não vai ter essa cicatrização. 40% já chega no óbito. Então a gente não tem capacidade de chegar a uma perda de massa muscular superior a essa quantidade, porque já vai chegar geralmente no óbito, principalmente por pneumonia, que está aí associado diretamente à desnutrição. E aí estão as referências bibliográficas que eu utilizei, além daquelas já citadas ao longo do slide, que são principalmente os consensos de nutrição oncológica. Deixo aí todos os meus agradecimentos a vocês pela atenção. Muito obrigada de coração pela oportunidade. E qualquer dúvida, comentário, opinião que vocês queiram deixar, eu peço que vocês encaminhem para o meu e-mail que está aí. E até a próxima oportunidade. Muito obrigada. Beijo e tchau, tchau.